Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Já vai iniciar a sua videoaula de hoje. Lembrando que toda segunda e quarta-feira tem aula gratuita aqui no canal do nosso curso de certificação LPI, prova 101.500. Também nós temos uma área no Google Classroom, só pegar aqui na descrição a informação, onde você coloca um código e assiste essas videoaulas lá pelo Google Classroom. Qual a vantagem? A vantagem é que você pode ter um certificado no final, além do acesso a conteúdos exclusivos, como apostila e outras documentação. Isso funciona de forma gratuita. Mas hoje eu quero trazer para vocês uma novidade muito legal. No dia 3/8, das 19 às 22 horas, vai ser de segunda a sexta-feira, eu vou começar um curso de certificação LPI ao vivo. Então tá aqui na descrição, você vai entrar aqui nesse site e vai obter maiores informações. O curso vai abordar todo o conteúdo da prova 101 da certificação LPI. Depois desse a gente vai ter o curso da 102. Então olha o tanto de conteúdo que você vai aprender. Tá aqui no vídeo, nesse link tem um vídeo explicando sobre como vai funcionar. O ambiente de aula vai ser através do Google Meet e do Google Classroom. Então a gente vai ter um ambiente misto aí, onde você vai ter acesso às aulas, se você perder, vão ficar gravadas, e vai ser ao vivo no dia, e você vai poder interagir comigo, compartilhando a sua tela. Eu vou vendo o que você está fazendo em tempo real. É a mesma coisa de ser um curso presencial. Vai ser fantástico esse curso, tá, pessoal? E aqui tem todas as informações e dá para você contratar esse curso por aqui. E aí você tem informação de preço, dá para pagar parcelado e tudo mais. Então vai no link aqui da descrição e obtém informação sobre esse curso ao vivo comigo. Você não vai se arrepender. Assista a videoaula, veja como que é a qualidade dos vídeos de videoaula, se você ainda não conhece meus vídeos. Mas vem fazer o curso em tempo real comigo, que vai ser fantástico. Já garanta a sua matrícula, porque eu vou limitar o número de matriculados para que a turma fique pequena e a gente consiga aprender muito mais. Legal? É isso aí. Vamos que vamos. Muito bem, pessoal. Vamos falar agora sobre agrupando arquivos. Temos no nosso sistema o comando tar. O comando tar, ele não compacta arquivos, ele somente agrupa. Existe uma diferença entre compactar e agrupar. Agrupar é você pegar uma lista de arquivos e você tornar isso um arquivo só, para você mandar por anexo, seja lá como for. Só que isso não está diminuindo o tamanho desse arquivo. Quando você está agrupando e diminuindo o tamanho do arquivo, você está compactando. É isso que faz o zip, por exemplo. Está compactando um arquivo. Só para agrupar um arquivo, a gente utiliza o comando tar, espaço cpvf, que eu já explico o que é essa sigla. Vamos agrupar, vou chamar de backup.tar tudo que tiver dentro do diretório tmp. Então vou dar um ls agora, ele criou o arquivo ali chamado backup.tar. O que é essa sintaxe cpvf? O C significa que eu vou criar um arquivo, o P significa que eu vou manter as permissões atuais desse arquivo. O V significa que eu vou ver detalhes, que é modo verbose, tudo que está acontecendo durante a criação desse arquivo. E o F, sempre a gente usa o F, que é para apontar o arquivo que nós vamos criar, que no caso seria ali o /tmp. Tá? Então, olha lá, ele mostrou tudo que estava fazendo, por causa que a gente colocou a opção "-v". Se a gente não colocasse a opção "-v", a gente não ia ver o processo. Ó. Ele faz, mas a gente não vê o processo que ele fez. Muito bem. Para isso só fez o quê? Ele criou o backup.tar. Ele somente agrupou esses arquivos. Ele não diminuiu o tamanho disso, ele não compactou. Para compactar esse arquivo backup.tar, nós poderíamos usar o utilitário gzip. Vou fazer aqui gzip backup.tar. Dá um ls, agora backup.tar se chama backup.tar.gz. Significa que ele agrupou e também compactou esse arquivo. Se eu desejo criar o arquivo compactado, mas mantendo o arquivo original, né, que seria o backup.tar, eu posso usar a opção "-k". Então nesse caso vamos descompactar usando o utilitário gunzip backup.tar.gz e vai ter só o backup.tar. Agora eu quero criar o backup.tar.gz, ou seja, eu quero compactar, mas eu quero manter
a opção tar. Então eu vou fazer o que? Eu vou fazer o gzip -k backup.tar. Se eu dar um ls, agora eu mantive o backup.tar, mas eu criei o backup.tar.gz. E para descompactar a gente já viu que a gente utiliza o comando gunzip. Isso no formato gz, que é o gzip. Para usar o formato bzip, que é um outro formato de compactação, a gente pode usar o utilitário bzip2, o nome do arquivo. Nesse caso, usando a opção "-k", né, para criar um novo arquivo, eu vou chamar de backup.tar.bz2. Desculpa, eu não coloco o nome aqui, eu só coloco o arquivo. E aí eu vou dar um ls, ele vai criar com a extensão bz2 já, ó, backup.tar.bz2, tá? E para descompactar isso, a gente utiliza o utilitário bunzip, backup.tar.bz2. Ele falou que já tem um arquivo que é o backup.tar, então ele não descompactou, tá? Para descompactar é bunzip. Outro utilitário que nós temos também de compactação é o xz, né? Então a gente utiliza xz, eu vou pegar backup.tar, ele vai gerar o backup.tar.xz. E para a gente descompactar, a gente utiliza o utilitário 1xz e o nome do arquivo backup.xz. E aí ele descompacta esse arquivo. Se a gente quiser, a gente pode utilizar somente o utilitário tar já para compactar e descompactar as coisas. Fica muito mais fácil. Então o que eu posso fazer? Eu posso usar o tar, por exemplo, -e cvpf backup.tar.gz, para ele criar o arquivo backup.gz do diretório /etc. Vou pegar um diretório maior para a gente ver mais coisas aí. Então, beleza. Olha lá, criou o backup.tar.gz. Ele já agrupou e já compactou. O Z significa gzip. E o C continua sendo para criar. O V para ver em modo detalhes, né? O P significa para manter as permissões. E o F para o nome do arquivo que a gente vai criar. Para a gente criar já no formato bzip2, a gente utiliza tar -j, que é o bzip2, zvpf, a mesma coisa agora. Vamos chamar de backup2.tar.bz2 do diretório /etc. Dá um ls, lá, criou o backup2.tar.bz2. E para criar no formato xz, a gente utiliza tar, j maiúsculo, cvpf, backup.txz, lá do diretório /etc. Então, criou aí. E para descompactar de uma vez, é só a gente usar o tar menos. Só que agora, ao invés de colocar o C de criar, a gente coloca o X. E o formato xzvf do backup.tar.gz. Vai descompactar a GZ. Pronto. Para descompactar o BZ2 seria a mesma coisa, só que ao invés do Z, o BZ2 é o J. E aí teria que mudar aqui também, né? BZ2. E para descompactar os XZ, aí tem que mudar aqui também, TXZ, e é o J maiúsculo. Qual a diferença entre esses compactadores? Existe um que é mais rápido e existe o que compacta melhor. A gente pode fazer um teste. Por exemplo, eu vou dar o comando time, que vai medir o tempo de execução de um comando. Então eu vou fazer aqui time tar -xvzf para criar em gzip. Eu vou chamar aqui de boot.tar.gz e vou compactar o diretório /boot, que é um diretório um pouco mais pesadinho, que tem mais arquivos, tem arquivos de inicialização do Linux, ele é um diretório maiorzinho. Falhou aqui. Pera aí. Foi em 5 segundos, foi bem rápido. Vamos pegar um diretório maior. Vamos pegar aqui o diretório USR. Diretório USR.
time tar menos xvzf vamos colocar aqui usr.tar.gz diretório usr. Tá falando que falhou aqui. Erro. Vamos ver aqui. Deu erro aqui. Vamos medir o time nesse diretório etc. Vamos ver o USR. O USR foi agora. O USR é bem demoradinho. Vamos ver quanto tempo ele gasta. Eu acho que na hora que eu tava colocando o GZ, eu tava colocando a opção errada ali. Eu acho que não tava colocando o Z. Por isso que tava dando erro. Vamos ver quanto tempo ele vai gastar para compactar esse diretório USR, que é um diretório bem pesado. Na verdade vai demorar bastante. Eu vou dar um Ctrl C, porque vai demorar bastante. Esse diretório tem todos os aplicativos do Linux, então não vou esperar ele fazer isso não. Vamos fazer aqui o time tar menos jcvpf. Vamos fazer do diretório /boot. Ele é grandinho, mas não tão grande. Então, beleza, vamos aguardar aqui. Esse diretório /boot tem inclusive o kernel Linux que fica aí dentro, que é esse que ele está fazendo agora, ó, compactando ele agora, que é o img, ó, a imagem do kernel, que é a versão 4.19, esse kernel que a gente está utilizando aqui no sistema Linux. Então vamos esperar e ver quanto tempo ele vai fazer a compactação. Olha lá, 39 segundos ele levou, né? O tempo real. Agora vamos fazer, ao invés do J aqui, vamos colocar o Z para fazer em tar GZ. E mudar aqui, ó, tar BZ2, colocar GZ. Então vamos esperar aqui em formato tar GZ e vamos ver quanto tempo ele leva. O GZ é o formato mais rápido que tem para compactar. Então vamos ver, ó, 9. Tá vendo a diferença que a gente obteve, ó? A gente teve uma diferença grande, né? Tinha levado 30 e pouquinhos segundos, agora foi 9 segundos. E por final, a gente vai ver usando o XV. Então vou colocar aqui o XZ, desculpa. XZ. Vamos ver. Vou colocar o TXZ. Esse é o que mais demora. Só que agora já adiantando para vocês, a ordem de compressão. O XZ é o que comprime melhor, fica menor o tamanho dos arquivos, só que ele é o que mais demora. Então você tem que pensar, você quer velocidade na compactação para o seu backup ou você quer que seja um arquivo pequeno? Se você está procurando velocidade, você vai usar o GZ. Se você está procurando arquivos bem pequenos, você vai usar o XZ. E o BoomZip2 está no meio, ele é mais rápido do que o GZ, só que ele não comprime tão bem quanto o XZ, mas ele comprime melhor do que o gzip, tá? Então a ordem é: o gzip ele faz os arquivos maiores, mas é o mais rápido. Em segundo lugar, o bzip2 demora um pouco mais, só que os arquivos são menores do que o gzip. E o que comprime melhor é o XZ, só que em contrapartida é o que demora mais. A gente pode ver que está demorando bastante. Vamos ver quanto tempo ele vai demorar para terminar.
guardar aqui. Vamos ver quanto tempo ele vai demorar para criar. Ele está demorando bastante, ele demora bastante mesmo o retorno desse comando. Então tem que ter um pouquinho de paciência aí com ele. Olha lá, 1 minuto e 45. Agora vamos dar um ls-lha para ver o tamanho dos arquivos. Então a gente pode perceber o tamanho dos arquivos ali. O backup2.tar.gz, 65 megas. O backup2.tar.bz2, 64 megas. E o backup2.tar.txz, 62 megas. Ou seja, o que comprimiu melhor foi o TXZ, formato XZ. O intermediário, o BZ2 e o maior, o GZ. Outro utilitário que nós temos, que também cai na certificação, mas não é muito comum de ser utilizado, é o cpil. O cpil ele é semelhante ao tar, ele não compacta, ele só agrupa arquivos, mas você só roda ele através de um pipe, porque você tem que definir uma lista para ele. Então eu vou colocar aqui, ó, find/tmp. Eu quero que ele faça uma verificação, ó, em todos os arquivos tmp. Então find/tmp vai ser a nossa lista. Eu vou colocar um pipe. Vou digitar o comando cpil-o para criar o arquivo, o redirecionador maior e o nome do arquivo. Vou chamar de backup3.cpil. Pronto. Então ele fez ali e criou o arquivo backup3.cpil. Para retornar esses arquivos, a gente usa o comando cpil-i, o redirecionador menor e o nome do arquivo, backup3.cpil. Tá? Ele está falando que as versões que estão aí dos arquivos são as mesmas da versão existente, então por isso que ele não está retornando. Então seria extraindo. Então o cpil não é tão utilizado quanto os outros e pouco no dia a dia você vai usar ou nunca vai usar. Eu particularmente nunca usei o cpil, mas a certificação pede o conhecimento. Na próxima aula a gente vai ver como copiar uma partição inteira, copiar um HD inteiro para fazer um backup bem legal, mas deixa para a próxima aula. Vamos que vamos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido essa videoaula que faz parte aí da certificação LPI, conteúdo de compactação de arquivos. Lembrando que de segunda e quarta-feira tem aulas sobre a LPI gravadas no canal. Mas se você quiser fazer o curso ao vivo, porque ao vivo tem aquela interação, você vai estar compartilhando seu desktop, no final você vai ter certificado e a gente vai interar com os amigos, né? O curso é praticamente uma aula presencial. Vou estar aí com vocês, vou ver o que você está fazendo, você vai ver o que eu estou fazendo, compartilhando as telas, né, em videoconferência, algo muito legal. Vem aqui na descrição e clica para você obter mais informação sem compromisso nenhum e vem estudar comigo que vai ser muito, mas muito legal.